Se alguém dissesse que um incêndio me faria abandonar tudo que eu fingia ser, eu teria rido. Mas ali estava eu, sapato chamuscado, batendo na porta do apartamento de um quase desconhecido, tentando esconder a vergonha de estar perdido. Eu só não sabia que o verdadeiro incêndio estava prestes a começar, e não era no prédio, era dentro de mim. Se alguém me dissesse que um incêndio me faria abandonar tudo o que eu fingia ser, eu teria dado uma risada curta, amarga. Eu achava que já tinha vivido o suficiente para não me surpreender mais, mas naquela noite, suando fuligem com a chave do meu apartamento derretida no bolso, descobri que a vida ainda sabia onde doía. Meu nome é Fernando, tenho 39 anos e passei a maior parte dele fingindo que estava tudo certo. Era engenheiro civil, organizado, previsível, o tipo de homem que a sociedade espera que você seja. Morava sozinho até a noite em que o prédio ao lado explodiu em chamas, e o meu foi evacuado às pressas, sem parente por perto, sem amigos íntimos, só contatos de trabalho e ex-relacionamentos frios. Eu aceitei o único convite que apareceu, o da Carolina, minha namorada recente. Ela abriu a porta com pressa, me olhou de cima a baixo e disse, já virando as costas: "Pode ficar uns dias, mas por favor não bagunça minha rotina. Sem abraço, sem 'que bom que você está bem'. Só regras. Carolina sempre foi assim, eficiente, direta, bonita, de um jeito que impunha respeito. Tinha um jeito de falar como se estivesse sempre instruindo o mundo, mas eu estava grato, ou pelo menos fingia estar. Ela me ofereceu o quarto de hóspedes e me deixou ali, como quem acomoda um móvel novo na casa. Na manhã seguinte fui apresentado a Rafael. "Esse é meu sobrinho, tá ficando aqui até começar o semestre da faculdade", ela disse como quem aponta um detalhe da decoração. Ele estendeu a mão e disse com um sorriso: "E aí, Fernando, bem-vindo ao santuário da disciplina." Era jovem, talvez 21. Havia algo no jeito como me olhava, direto, sem cerimônia, o tipo de olhar que desarma, mesmo quando você não quer. Nos dias seguintes, notei que ele gostava de testar os limites. Passava pela casa de forma natural demais, sentava no sofá sem pedir licença, fazia piadas que cruzavam a linha do aceitável com uma naturalidade desconcertante. E de algum modo, eu comecei a esperar por esses momentos. "Tá suando, hein? Aqui o ventilador é de uso coletivo", soltou um dia, me olhando de canto. "Te ouvi ontem falando alto. Ou era sonho mesmo?" Zrenia comentou em outro, com uma sobrancelha levantada. Eu ria, fingia desconforto, mas algo dentro de mim respondia a cada provocação. E isso era novo. Carolina, por outro lado, estava cada vez mais impaciente. Reclamava da forma como eu dobrava as toalhas, dos livros que deixava na mesa, da maneira como eu respirava às vezes. Ela adorava me corrigir. Me explicava como escrever melhor meus relatórios, como me vestir melhor para reuniões, sempre com aquele tom de "é para o seu bem". E eu, cansado, me deixava levar. Rafael via isso, às vezes retrucava por mim: "Tia, você vai revisar até o café da manhã dele?" Ela revidava, claro. "E você, Rafael? Vai começar a lavar a louça quando?" Os dois se cutucavam o tempo inteiro e eu ficava no meio. Ou achava que ficava, porque aos poucos percebi que estava me deslocando, que olhava mais para Rafael do que para ela, e que na presença dele me sentia visto de um jeito que Carolina nunca conseguiu. A tensão entre mim e ela explodiu numa noite em que deixei uma toalha úmida sobre a cama. Ela gritou, me chamou de desleixado, disse que esperava mais de um homem da minha idade. Fez isso diante de Rafael como quem quer marcar território. Eu respirei fundo e não respondi, não por covardia, mas porque naquele momento alguma coisa dentro de mim estava começando a acordar. Mais tarde, fui até a cozinha buscar um copo d'água. Rafael estava lá, sentado no chão frio com uma cerveja na mão. Me olhou, fez sinal com a garrafa. "Quer?" Recusei. Ele riu. "Não sei como você aguenta." "Aguento porque não tenho para onde ir", respondi, tentando aliviar. Ele balançou a cabeça. "Mentira. Você aguenta porque ainda acha que ela vai te enxergar de verdade, mas ela só vê o que pode controlar. Eu vejo você." A frase ficou no ar como fumaça. Eu tentei virar o rosto, mas não consegui. Ele não recuou. Ficou ali, me olhando com a mesma firmeza de quem sabe exatamente o que está dizendo. "Você vê ela, Fernando, mas ela não vê você." E naquele instante, eu soube. Não era sobre o incêndio, era sobre o que ainda queimava em mim e que, pela primeira vez em anos, queria sair das cinzas. Carolina viajou numa quarta-feira cedo, 3 dias em Lisboa para um congresso de executivos. Saiu dando ordens como se estivesse entregando uma casa para um funcionário, não para o namorado. "Cuida da planta da sala, não deixa o Rafael fazer festa e, pelo amor de Deus, não esquece de passar o pano na cozinha." "Pode deixar", respondi tentando manter o tom neutro. Ela me olhou como quem já esperava o descuido. "Detalhe, Fernando, é o que separa um homem comum de um homem de verdade."
Fechou a porta como se encerrasse um capítulo, mas não sabia que ao sair estava abrindo outro, um que ela não escreveria. Naquela tarde a casa parecia mais leve, o ar mudou, era como se o espaço tivesse sido despressurizado. Rafael saiu do quarto no meio da tarde, descalço, cabelo bagunçado, me viu no sofá e soltou. Então, agora é só a gente, né? Fingi que não entendi. Vai querer jantar o quê? Qualquer coisa que não venha com um grito no meio. Rimos, pedi comida e jantamos vendo um filme sem prestar atenção. A TV era só ruído. Os olhares trocados diziam mais do que qualquer roteiro. Rafael falava pouco, mas os silêncios dele tinham intenção. No meio do filme, ele soltou, olhando para frente. Ela sempre te trata assim? Assim como? Como se você fosse descartável. Demorei para responder. Doía porque era verdade. Ela só é exigente, gosta das coisas do jeito dela. Isso não é exigência, Fernando, isso é desprezo com enfeite. A frase bateu seco. Fiquei em silêncio, mas era um silêncio diferente. Pela primeira vez eu não queria me defender. No fim da noite fui dormir. Deitei, mas o corpo não relaxava. Revi a conversa 1000 vezes, revi o olhar dele, revi o modo como ele segurava os silêncios como quem oferece um abrigo. 2 da manhã levantei, fui até a varanda. Rafael já estava lá, camiseta larga, uma taça de vinho na mão. Sabia que você vinha, disse sem me olhar. Sentei ao lado. Ele me passou a taça. Bebi um gole. Silêncio. Você é o tipo de homem que não sabe o que tem para dar, Fernando. E você é o tipo que acha que sabe tudo sobre os outros. Não, eu só vejo o que ninguém mais quer ver. A cidade lá embaixo seguia acesa. Aqui em cima, o mundo parecia suspenso. Eu respirei fundo. Eu não sou um cara fácil, Rafael. Eu não quero fácil. Ficamos quietos por um tempo. Quando me levantei, ele segurou meu pulso com leveza, mas firmeza. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rafael. Fui dormir com a sensação de que algo em mim tinha mudado, não por causa de um toque ou de um gesto, mas porque pela primeira vez em muito tempo eu fui visto sem que precisasse me explicar. No dia seguinte acordei tarde. Fui à cozinha. Rafael lavava a louça do jantar anterior, só de shorts, despreocupado. A cena era comum, mas nada em mim era mais comum. Dormiu bem? Perguntou ainda de costas. Mais ou menos. Sonhei que a casa pegava fogo. Ele riu. Vai ver, o universo tá tentando te avisar. Avisar do quê? Não sei, talvez de mim. Dei um gole no suco e não respondi, mas a frase ficou presa no peito. Passamos o dia nos evitando sem evitar. Silêncios que pulsavam, caminhos que se cruzavam demais. Cada olhar durava um segundo a mais do que deveria. No fim da tarde fui até a varanda. Rafael estava com um livro. Já leu isso aqui? Perguntou, me estendendo o título. Era um romance sobre segredos, família e desejo. Não. Tem umas partes que a gente se vê sem querer. Ele sorriu. Eu entendi. Não precisava dizer mais nada. Naquela noite preparamos macarrão. Coisa simples. Enquanto cortava o alho, ele passou por trás de mim para pegar uma colher. A mão dele tocou minha cintura. Rápido, mas não foi por acaso. Você cozinha bem para alguém que anda se controlando tanto. E você anda como quem vive provocando. Talvez eu esteja mesmo. Ficamos nos encarando por longos segundos. A panela fervia, a TV sussurrava alguma coisa qualquer. Mas ali era só a gente. Depois do jantar, ele foi para o quarto. Eu fiquei na sala, inquieto. Às 11, ele passou com um copo d'água. Boa noite. Boa noite, Rafael. Ele sorriu. Gosto quando você me chama assim. Tem algo na sua voz que muda. Fiquei olhando a porta fechada. Sabia que o perigo morava ali, mas também sabia que o que eu sentia já não podia ser desfeito. Aquela noite não teve beijo, mas teve o início de algo, um desejo comedidamente aceso, mas tão verdadeiro quanto o fogo que destruiu meu lar. E talvez estivesse começando a construir outro. Na manhã seguinte, Carolina mandou um áudio curto, direto, sem bom dia. Avisava que ficaria mais tempo na Europa, reuniões inesperadas na Itália e depois Paris. Terminou com "Cuida da casa para mim, tá, amor?", sem sequer perguntar como eu estava. Desliguei o celular ainda digerindo a frieza quando vi Rafael parado na porta da cozinha. Ele me encarou por um instante, depois serviu suco e sentou à mesa. Ela vai demorar, né? Pelo menos mais uma semana. Ele assentiu com a cabeça sem tirar os olhos de mim. Ficamos em silêncio até ele dizer em tom baixo: Você parece sempre engolindo alguma coisa atravessada. Tô só cansado. Às vezes a gente engole o que machuca tanto tempo que esquece que pode cuspir. A frase me atravessou, não respondi. O dia seguiu, cada um no seu canto, mas a casa pulsava. O tempo parecia alongado entre passagens de corredor, choques rápidos de olhar, palavras não ditas. No fim da tarde, fui à varanda com um livro na mão. Rafael apareceu logo depois com um notebook. Preciso terminar um trabalho da faculdade. Fingiu que trabalhava, mas os olhos voltavam sempre para mim. Você já amou alguém, Fernando? Pensei antes de responder.
Acho que sim. E foi correspondido? Às vezes acho que sim, outras que me enganei. Ele olhou para o céu por alguns segundos. Eu nunca amei ninguém, mas às vezes sinto que tô perto, como se fosse dar um passo, e o passo fosse um precipício. E tem medo de cair? Não. Tenho medo de ser empurrado. Fiquei sem resposta. Aquilo não era só uma conversa, era um convite, uma confissão pendurada no ar. Naquela noite, Carolina ligou por vídeo, atendi sem vontade. Ela estava num restaurante elegante, cercada de rostos que eu não conhecia. Perguntou se eu tinha trocado os panos da cozinha, conferido o gás, regado as plantas. E então, do nada, soltou. Você tem esse jeito calmo, pacato, mas é do tipo que só funciona quando tem alguém mandando, né? Minha garganta fechou. Do outro lado da sala, Rafael ouviu tudo. E eu sabia, eu sentia. Tá tudo certo por aqui, foi tudo do que consegui dizer. Espero. Cuida da minha casa e lembra que você tá aí por mim, viu? A chamada caiu. Fiquei parado com o celular na mão, tentando engolir o gosto da humilhação. Rafael se aproximou devagar, sentou ao meu lado. Não disse nada, apenas encostou a mão na minha, firme, e ficou ali. Era só um toque, mas dizia tudo. Que ele tinha escutado, que ele tinha sentido, que ele estava comigo. No dia seguinte, ele me chamou para sair, disse que precisava comprar material para um projeto da faculdade. Aceitei, talvez para respirar, talvez só para estar perto dele. Andamos pela cidade quase em silêncio. Ele me mostrou o campus, cumprimentou uma colega com um sorriso que durou um pouco mais do que eu queria. Senti algo estranho, não era ciúme, era medo de não saber mais como voltar atrás. Na volta, encontramos a mensagem de Carolina. Fechei com uma multinacional, vou ficar mais uns dias em Paris, não me atrapalhem. Aquele não me atrapalhem era para nós dois, como se fôssemos meros incômodos no império dela. À noite pedi comida. A TV ficou ligada no volume baixo. Rafael se jogou no sofá, os pés quase encostando no meu colo. Comecei sem pensar a fazer massagem em sua perna. Ele fechou os olhos, depois falou: Você acha que sua vida virou isso? Esperar ela decidir e aceitar o resto? Fiquei quieto. Eu não sei o que minha vida virou, confessei. Só sei que não era isso que eu imaginava para mim aos 39. O que você imaginava? Alguém que olhasse nos meus olhos e dissesse: Fica! E agora? Agora eu só quero sobreviver sem me sentir ridículo. Ele abriu os olhos e me encarou. Respirava fundo. Eu não sei o que você sente, Fernando, mas às vezes parece que você sabe o que eu sinto, e outras que você foge. Eu não fujo. Então olha para mim, de verdade. E eu olhei, sem desviar. O silêncio entre a gente ficou denso, um fio invisível nos puxava. Mas não era a hora. Ainda não. No dia seguinte a campainha tocou. Era o pai de Carolina, seu Álvaro. Homem seco, falas curtas. Cadê minha filha? Viajou a trabalho, respondi. Ele olhou para Rafael, depois para mim. Vocês estão se dando bem? Sim. Esse menino é um perigo, sempre teve um jeito diferente. A palavra caiu como lâmina. Rafael endureceu. Se for para começar, já pode ir embora, vô. Seu Álvaro fez que não ouviu. Ficou só algumas horas, mas o dano foi feito. Mais tarde encontrei Rafael no quarto, sentado, olhos vermelhos. Ele sempre foi assim? Perguntei. Desde sempre, como se gostar de arte, de falar o que sinto, fosse falha. Sentei ao lado dele. Nunca falei isso para ninguém, mas eu me sinto inteiro quando você tá perto. Meu coração disparou. Eu também, mas tenho medo. De mim? De mim mesmo. Então deixa eu te mostrar que não precisa. Ele me abraçou, forte, quente. Fiquei ali sentindo o coração dele no meu peito. E pela primeira vez, eu não tive pressa de sair. Nos dias seguintes ao abraço, o silêncio entre nós mudou. Não era mais tenso, tinha outro peso. A gente se esbarrava na casa com cuidado, mas os olhos se buscavam. As palavras vinham menos, mas diziam mais. Rafael continuava com suas provocações, sutis, calculadas, mas agora eu não fingia que não percebia. Na quarta-feira à noite, uma tempestade chegou com força. Relâmpagos estourando no céu, a luz foi embora como quem não queria ver o que estava prestes a acontecer. Estávamos na sala. Rafael apareceu com uma vela na mão e um copo d'água. Tá parecendo filme de suspense. Tomara que o monstro não esteja dentro da casa. Ele riu. Ou dentro da gente. Ficamos sentados no chão, perto um do outro. A vela iluminava pouco, mas o bastante para eu ver o que já não dava para esconder. O corpo dele tremia leve com o frio, ou talvez fosse só a ansiedade. A minha mão roçava a dele, não por acidente. Eu achava que aos 39 minha vida ia estar resolvida, estável, casado talvez. E olha onde tô. E agora, o que você sente? Perguntou sem tirar os olhos de mim. Que tô perdendo o controle. E se for isso que você precisa? A vela tremeluziu, e então ele se aproximou. Devagar, os lábios dele encostaram nos meus um toque primeiro, depois mais fundo. Eu cedi.
porque já não sabia como resistir, porque ali o que eu mais temia era também o que mais me fazia respirar. Quando nos afastamos, ele sussurrou: Agora você sabe. Sei, mas isso não torna as coisas mais fáceis. Não precisa ser fácil, só precisa ser real. A luz voltou minutos depois, como se o mundo tivesse esperado a gente terminar. Na manhã seguinte, acordei com uma leveza estranha, não de alívio, mas de decisão. Rafael estava na cozinha. Quando me viu, sorriu pequeno. Não dissemos nada, mas sabíamos. À noite, ela voltou. Carolina entrou como quem nunca tivesse saído, batendo os saltos, arrastando a mala, falando alto. E aí, sobreviveu sem mim? Soltou enquanto largava as bolsas. Assenti. Ela riu, meio forçado. Rafael apareceu na porta do quarto. Ela foi rápida. Você tá comendo direito? Trouxe um chaveiro de Paris. Sei que não liga, mas, né, obrigação de tia. Ele agradeceu sem emoção. Me olhou. Um segundo só, mas o suficiente. Ela quis jantar fora. Disse que merecia um mimo após tanto trabalho. Eu não queria ir, mas não tive escolha. No restaurante falou sobre os contratos, os homens que elogiavam sua postura, o chefe que a chamou de visionária. Eu fingia escutar. No carro ela disse: Você é meu namorado ou meu colega de república? No quarto tentou se aproximar. Beijos apressados no meu pescoço. Meu corpo não reagiu. Inventei mal-estar. Você tá sensível demais. Homem frouxo me dá alergia. Virou pro lado. Dormiu, levantei, fui até a cozinha. A luz apagada. Acendi. Rafael estava sentado à mesa com um copo na mão. Ela voltou, né? Voltou querendo tudo igual. Ele levantou, passou por mim devagar. Mas você já não é mais o mesmo. E foi embora. Naquela semana, tudo virou tensão. Carolina queria controle, me cobrava por mensagens, ligava no meio do dia. Rafael evitava a sala. Ficava no quarto, fones nos ouvidos, ausente. Mas os olhares ainda aconteciam, rápidos, quentes. Na quinta, ela fez um jantar com colegas do trabalho. Eu fui obrigado a sorrir, parecer funcional. Rafael sumiu a noite inteira, mas antes de dormir, cruzou por mim no corredor. A luz do abajur escapava do quarto. Ele parou ao meu lado. Não dissemos nada, mas os olhos falavam. O que estava entre nós já não cabia no silêncio. Na sexta, saí para respirar. Escutei um som abafado. Vinha do quarto de Rafael. Bati na porta. Ele não respondeu, mas depois disse: Pode entrar. Estava sentado na beira da cama, caderno no colo, olhos vermelhos. O que houve? Cansaço, faculdade, minha tia, fingir. Sentei ao lado. Você vai voltar para ela, né? Demorei a responder. Eu ainda tô com ela. Ele assentiu, tentou sorrir, mas doeu. Você tem medo de se perder? Tenho medo de machucar alguém. E de ser feliz? Não respondi. A porta da casa bateu forte. Carolina, Fernando! Gritou. A voz dela cortava o ar. Apareceu. Você não precisa ficar comigo, ele disse. A voz saiu baixa, quase como um pedido de desculpa. Como assim? Foi tudo rápido, intenso, talvez confuso. Se você quiser voltar para sua vida sem mim, eu entendo. Olhei para ele. Ele não me olhava de volta. Estava tentando não desmoronar. Ele não disse nada, só deixou a água correr. Mas depois se aproximou e encostou a testa no meu ombro. Tem dias que dói, Fernando, dói mais do que eu achava que aguentava. Dói em mim também, mas é dor de quem está vivendo, não de quem está se escondendo. Na semana seguinte encontramos a mãe dele no centro. Aceno rápido, ela nos viu, mas desviou. Rafael disfarçou, continuou andando, depois parou num ponto de ônibus e respirou fundo. Você acha que um dia ela aceita? Eu acho que se não aceitar, o problema é dela. O que você é não é erro, é coragem. Ele assentiu. Os olhos seguravam um peso, mas o corpo se manteve firme. E eu segurei sua mão, na rua, no meio da cidade. E de novo ninguém apontou. Ninguém disse nada. O mundo não para, mas a gente pode escolher com quem seguir. À noite ele me mostrou uma mensagem antiga da ex-namorada. Você vai se arrepender, vai acabar sozinho. Ele me olhou. Eu não tô sozinho, né? Você nunca esteve, respondi. Rafael sorriu, se jogou no sofá. Ainda bem que aquela câmera na cozinha filmou. Por quê? Porque foi quando tudo começou a sair do controle. E foi exatamente isso que salvou a gente. A gente ria de coisas que antes seriam tragédia. Falávamos da Carolina como se fosse um personagem de outro tempo. Ela não mandou mais mensagens. Sumiu como se eu tivesse sido um erro que ela preferiu apagar. Mas eu não esqueci tudo. Lembrar não é o mesmo que se prender. E eu precisava lembrar para não repetir. Uma noite, voltando da padaria, um homem me parou na esquina. Olhou, reconheceu, hesitou. Era um antigo colega da construtora. Você sumiu, tá vivendo de quê agora? De mim mesmo. Ele riu confuso. Falam que você largou tudo por causa de um garoto.
Não larguei tudo, larguei o que não me cabia, só isso. Ele riu de novo, meio desconfortável. Foi embora rápido, voltei para casa. Rafael estava deitado, lendo. Te esperava com café, mas o gás acabou. Rimos juntos, fui até ele, me joguei ao lado. Tem dias que eu ainda acho que a gente vai acordar e tudo isso vai sumir. E o que você faria? Te procuraria de novo. E se eu tivesse sumido? Te procuraria até achar. Ele fechou o livro, me abraçou. Você me achou no pior momento da minha vida. E você me salvou do melhor disfarce da minha existência. A gente não fala eu te amo todo dia. Não precisa, fala com os gestos, com os cuidados, com o silêncio que não sufoca. Dizem que amor de verdade é o que fica, e o nosso ficou, mesmo quando tudo tentou expulsar. 2 anos se passaram desde o dia em que Rafael cruzou o corredor da casa da Carolina e escolheu vir comigo. 2 anos desde que tudo desabou e ao mesmo tempo se revelou. A vida não virou filme, virou real. Hoje, moramos num apartamento simples perto da universidade. Rafael está prestes a se formar. A banca já tem data. Ele estuda feito louco, mas ainda encontra tempo para rir comigo das bobagens do cotidiano. Diz que quer trabalhar com gente, entender histórias, cuidar de quem passou pela dor de não ser ouvido. E eu sei que ele vai fazer isso melhor do que ninguém, porque ele me ouviu quando ninguém mais escutava. Eu voltei à engenharia, mas de outro jeito. Atendo poucas pessoas, reformo espaços pequenos, pego projetos onde posso estar presente de verdade. Não trabalho mais para ser alguém, trabalho para ser quem sou. E isso para mim é vitória. A rotina tem seus tropeços. Já discutimos por causa de louça, esquecemos datas importantes, nos calamos quando não devíamos. Mas nunca deixamos o silêncio virar distância. Quando dói, a gente senta. Quando cansa, a gente respira. E quando algo quebra, reparamos juntos. Uma tarde, voltando da aula, Rafael me esperou na porta com um envelope na mão. Era uma carta da mãe dele. Escreveu que precisava de tempo, que errou, que ainda não sabia lidar, mas que estava tentando. Pediu desculpas não pelo que ele é, mas por não ter conseguido enxergar isso como parte do amor. Rafael chorou, me abraçou em silêncio, e eu entendi que não era só perdão, era a chance de não carregar mais tanto peso. Carolina nunca mais apareceu, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Um sumiço cheio de orgulho. Mas eu já não precisava mais da explicação dela para seguir. Ela foi parte de um ciclo que acabou. E o que sobrou foi aprendizado. Hoje, quando penso nela, não sinto raiva, sinto alívio. A ausência dela não é ferida, é espaço. Outro dia, num café perto de casa, uma senhora nos olhou com estranhamento quando Rafael encostou a cabeça no meu ombro. Por reflexo, ele se afastou. Eu segurei sua mão. Não precisa. É que às vezes ainda dói esse tipo de olhar. Então olha para mim, porque eu só vejo você. E ele sorriu. Como sempre sorri quando entende que estar comigo não exige esforço, só entrega. Passeando pela praça, encontramos Leandro, um amigo antigo da construtora. Ele me chamou num canto e disse, quase em segredo, eu admiro o que você fez. Fez o quê? Escolheu não viver pela metade. Aquilo ficou comigo, não porque eu precisava de aprovação, mas porque, por tanto tempo, vivi pedindo desculpas por existir. E agora alguém me dizia que viver por inteiro era, sim, um ato de coragem. Hoje, aos 41, eu olho no espelho e reconheço quem está ali. Não por causa do corpo ou da idade, mas porque finalmente não finjo mais nada. Rafael me olha como quem sabe onde estou, e quando ele sorri, sei que não sou um erro, nem uma fuga, nem um impulso. Sou escolha. Às vezes, sentamos no sofá e revemos tudo o que passamos. O incêndio, a expulsão, o quarto barato, os dias de incerteza, o medo, a vergonha, os beijos escondidos, a primeira vez que andamos de mãos dadas em público. E nos perguntamos, teria valido a pena? A resposta vem sempre no mesmo segundo, simulation. Porque mesmo com o mundo dizendo não, a gente escolheu o sim, e esse sim nos salvou. Não sei o que vem depois. A vida não promete estabilidade, mas o que temos hoje é firme, porque foi construído em cima da verdade, não da conveniência. E se você me perguntar hoje o que é o amor, eu te respondo. Amor é quando alguém te olha sem tentar mudar o que vê. É quando você pode errar sem medo de ser descartado. É quando você deita à noite e sabe que não está se escondendo de si mesmo. É quando o outro não completa você, te amplia. Se amar é arriscar, então que o risco seja com quem faz o salto valer a pena. Porque no fim o que fica não é quem te admirou por fora, mas quem ficou quando você mostrou o que existia por dentro.